A ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos e destes com o meio ambiente. E para isso, utiliza diferentes disciplinas, como a biologia, a geografia e até a estatística, para assim compreender e preservar a biosfera. O profissional formado em ecologia é o ecólogo, e seu trabalho é essencial para entender a situação do habitat terrestre, e assim realizar projeções que permitam agir de modo a evitar catástrofes ambientais, preservar os recursos naturais e recuperar de maneira saudável ambientes degradados. Que tal saber mais sobre o curso de Ecologia e suas contribuições para a preservação do meio ambiente? O Ecoideias começa agora! O professor Davi Lapola é coordenador do curso de Ecologia na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e nos conta sobre como nasceu o curso e seu papel na preservação do meio ambiente. Professor Davi, qual o conceito do curso de Ecologia? O que diferencia, por exemplo, a atuação de um ecólogo da de um biólogo, um engenheiro ambiental? O curso de Ecologia, ele vem mais voltado ao entendimento de processos ecológicos, né? Então, assim, enquanto o curso de Engenharia Ambiental, ele forma mais uma pessoa de caráter técnico, e o curso de Biologia está voltado muito à parte de vida, a parte viva, né, do sistema terrestre. O curso de Ecologia, ele olha também para o ambiente físico, né, não só para o ambiente biológico. Então procura compreender os ecossistemas de uma maneira geral, né? De uma maneira holística. E como que nasceu o curso de Ecologia, professor? O curso de Ecologia, ele data aí de 1976, a primeira turma, né? Era um momento em que o ambientalismo estava surgindo, né, ali no início da década de 70. A partir do movimento também de Woodstock, tem alguma coisa a ver ou não? Tem indiretamente, né? A gente já vinha aí nessa toada das questões ambientais, entrando mais na arena política, né? E a ciência também se juntando a isso. E foi nesse contexto que nasceu o curso de Ecologia aqui. Se transfigurou um pouco essa importância da ecologia com o tempo, né? A gente pegar aí quase 20 anos depois, na Rio 92, o olhar sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre ambientalismo, ecologismo era diferente já, né? Era com uma visão muito mais utilitária, de resolver problemas, né? Então o curso foi se transfigurando um pouco ao longo desse tempo todo. O curso completa 40 anos no ano que vem, né? Então ele veio também se moldando um pouco às necessidades, às demandas da sociedade dentro dessa grande área de ecologia, né? E como que você vê as transformações, né, em relação ao engajamento social perante a ecologia? Quando eu falo em engajamento social, eu falo em questão da sociedade, das grandes organizações. Por exemplo, o senhor citou a Eco 92 e agora a gente teve o Rio Mais 20 também, recentemente, né? Como que o senhor vê esse papel, né, das grandes instituições mundiais e também da sociedade encarando isso? O curso de Ecologia se posiciona frente a isso parcialmente, né? Porque ele é um curso muito acadêmico também, tem muita peso científico mesmo no curso, e essas questões podem ser abordadas pelo ecólogo, mas também por outros profissionais, né? Não só pelo ecólogo. Agora, as empresas, instituições aí afora, muitas têm usado o conceito de desenvolvimento sustentável, por exemplo, como uma maneira de agregar valor aos seus produtos, ao seu processo produtivo, né? Algumas empresas fazem isso de modo mais genuíno, outras fazem mais visando o lucro mesmo, abarcar outros mercados e tal. E o ecólogo pode atuar nessa área também, junto a empresas, junto a instituições, nessa área de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, né?
em relação à atuação dos ecólogos nas áreas urbanas. Como que fica essa atuação? Sim. Apesar de a maior parte dos problemas ambientais, grande parte, né, ocorrerem fora das zonas urbanas, na Amazônia, áreas rurais, tal, as áreas urbanas são inegavelmente onde a maior parte da população está, né, onde a maior parte da população vive. Aqui na região de Rio Claro, por exemplo, 98% da população está nas cidades. E cada vez mais, né, as pessoas têm deixado Cada vez o campo. mais migração do meio rural para o meio urbano. Então, os problemas ambientais que surgem são muito, se talvez não são mais graves, eles são muito visíveis, né, por ter bastante gente nas áreas urbanas. E o ecólogo tem condições de atuar nisso, ele tem formação para atuação em ecossistemas urbanos também, né, resolução de problemas de esgoto, problemas de arborização, problemas de qualidade de ar. E o ecólogo tem atuado bastante em órgãos públicos, como a CETESB, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, né, que tem uma atuação na área urbana. Então ele pode estar nessa área, mas não só, né? Também tem bastante ecólogos atuando na zona rural e áreas não urbanas, né? No próximo bloco, a gente confere como o ecólogo pode ajudar a gestão pública a preservar o meio ambiente. O Ecoideias volta já! A pesquisadora Maria Inês Pagani trabalha com manejo e conservação de áreas silvestres e nos conta a importância da gestão pública pensar a preservação com a ajuda de profissionais habilitados. Você trabalha com unidades de conservação, né? Isso. Unidade de proteção e tudo mais. Como que fica a parte do ecólogo em relação na hora de selecionar uma área de conservação, de ajudar a pensar como que vai ser conservada essas áreas? Pois é, ele tem toda a formação para isso também nos cursos de ecologia. Então, se você tem uma área que tenha um diferencial, né? Ou uma espécie em extinção, não precisa chegar nesse nível crítico, mas que ela ajuda do bioma Mata Atlântica, bioma Cerrado e todos os biomas que nós temos no país, então aquela área ela é especial. Então ela precisa ser gerida, né? Então ela tem que ter alguma coisa, algum status de proteção diferente, que são as unidades de conservação. E o ecólogo, ele é preparado para fazer essa gestão dessas unidades, então, e também o plano de manejo. Quer dizer, o que é o plano de manejo? Então, é um documento técnico, mas que você tem que entender da planta ou da vegetação, da fauna, do clima, das comunidades tradicionais que estão ali dentro, das comunidades do entorno, e a partir daí você dizer assim, não, aqui pode ter visitação, aqui tem que ter restauração, aqui tem que ter só uma pesquisa mesmo mais científica e assim por diante. E professora, num mundo onde cada vez mais a gente agride o meio ambiente, quando eu falo a gente fala a população humana, né? Certo. Há uma demanda maior pelo trabalho do ecólogo para as urgências ecológicas? Há pelo seguinte, não só do ecólogo, mas de todo profissional da área ambiental, né? Nós temos a legislação que é muito interessante nesse sentido, e então há uma demanda porque a legislação ela exige esse tipo de profissional. Nós temos as pessoas também querendo uma qualidade de vida melhor, porque hoje nós temos muitos fatores que não contribuem, né? Então, quando você destrói os recursos naturais, haja vista a água agora, a situação que nós estamos vivendo, e ainda vamos continuar por um bom tempo com chuva ou sem chuva ainda pior, né? Numa situação pior.
Então, assim, as pessoas estão entendendo a preservação dos recursos naturais como é importante e as ações mesmo. Então, antigamente a gente falava assim, educação ambiental é só não jogar lixo no chão. Hoje não é. Hoje, aliás, isso é uma questão de educação básica, não de educação ambiental. Mas hoje é assim, contribuir para que os recursos persistam para as gerações futuras. O que a gente almeja é isso, né? As gerações futuras, porque eles têm tanto direito quanto a gente tem de usar os recursos. O João é estudante de ecologia e compartilha suas impressões sobre o curso conosco. Eu moro no interior desde de criança, então sempre tive muito contato com a natureza e eu sempre fui muito curioso com os seres vivos, com as plantas, com a parte geológica também. Quando eu vi uma rocha, eu ficava me perguntando como ela veio parar aqui, ou quando eu vi um bicho voando. Sempre me atraiu isso, assim, eu acho que isso foi crescendo, eu sempre mantive essa curiosidade. Antes de entrar na faculdade eu lia muito sobre biologia, sobre geologia, então bastante, até porque as pessoas têm uma visão um pouco diferente. Quando sai de fora você pensa que ecologia é o ativismo, né? O ecologista tem uma diferença, né? A ecologia é uma ciência e eu acho que a ecologia é um curso que tem uma visão muito ampla do mundo, né? Para entender a complexidade, a gente tem que ter diversas ferramentas. O ecólogo contribui para o mundo de diversas maneiras, né? Além de poder manejar o ambiente de uma maneira que a extração de recursos seja sustentável, né? Já que os recursos são finitos. Ele pode também trabalhar com educação ambiental, fazendo as outras pessoas entenderem como o mundo funciona. Isso é importante. A gente faz parte de um todo e a gente tem que conservar o todo para conservar o nosso lugar. Essa que é a mensagem da ecologia. Depois do intervalo, a gente confere a importância da ecologia teórica para a construção de um mundo mais verde. O Ecoideias volta já! O professor Tadeu Siqueira é docente no curso de Ecologia e nos conta a sua visão sobre o tema. E professor Tadeu, quais são as principais linhas teóricas que vocês buscam aplicar no curso de Ecologia? O curso é bastante amplo, né? Tem vários departamentos da Unesp envolvidos com o curso de Ecologia, mas principalmente o departamento de Ecologia, o departamento que eu estou filiado. Então lá dentro nós somos mais ou menos em 13 ou 14 docentes, são as mais diversas linhas de pesquisa. Então assim, das principais linhas teóricas mesmo, tem uma linha de ecologia que a gente chama de ecologia de populações, aquela que é mais voltada para o estudo de uma espécie só, né? Populações de uma única espécie, por exemplo, pessoas que tentam modelar e estudar o crescimento ou o decaimento dessa população. Aí tem um pessoal que trabalha com ecologia de comunidades, e as comunidades já são muitas populações vivendo numa determinada área, né? Então, por exemplo, a gente poderia chamar esse lugar aqui que a gente está de uma comunidade de plantas, tem micro-organismos no solo. Então essa é uma linha teórica assim, que tem os seus próprios conceitos. E depois uma ecologia mais de sistemas, né, de ecossistemas, que são aqueles estudos que tentam entender mais fluxo de energia, ciclagem de nutrientes, está bastante relacionado com mudanças no clima. Então eu diria que essas três são as três principais linhas teóricas dentro do curso de Ecologia.
Aí tem a parte aplicada também, né? Que boa parte dos alunos, inclusive, se interessa mais por isso, né? Então aí, por exemplo, tem a biologia da conservação, ou a ecologia da conservação, se a gente quiser chamar assim, que é uma disciplina que tenta assim, estudar e oferecer soluções para problemas de conservação. Tem também uma parte mais relacionada a manejo de vários tipos de ecossistemas, ecossistemas aquáticos. Então tem linha também do departamento voltada para tipos de ambiente, né? Então dá para trabalhar de diferentes maneiras dentro da ecologia. Você pode voltar, por exemplo, a sua linha para um grupo taxonômico, por exemplo, alguém trabalha com mamíferos, né? Então ele vai estudar ecologia de mamíferos, pequenos mamíferos. Tem gente que prefere voltar a sua linha para um sistema, por exemplo, ecologia aquática, ecossistemas aquáticos. Alguém estuda lagos, né? Estuda riachos, por exemplo. Eu estudo riachos também. Em relação às suas pesquisas, né, você também tem pesquisado o biomonitoramento de áreas para a criação de modelos que depois são aplicados. Até tem a ver super com isso que a gente estava falando, né? Qual a importância de se monitorar as áreas? Você falou um pouquinho sobre isso agora. Eu gostaria que você explicasse melhor a sua pesquisa em relação a isso. Eu seria injusto da minha parte dizer que eu trabalho com biomonitoramento mesmo, né? Injusto com os meus colegas que realmente trabalham com biomonitoramento, né? Por exemplo, porque o biomonitoramento em si é a aplicação de um monitoramento. Então, por exemplo, a CETESB aqui no estado de São Paulo faz monitoramento de ecossistemas aquáticos. Então eles têm locais fixos que eles monitoram a qualidade da água, por exemplo, vários lagos, vários reservatórios, alguns rios, alguns riachos. Então o biomonitoramento em si é como se fosse, assim, se a gente usasse um termômetro para conseguir detectar um problema no sistema. Mas aí a diferença é que a gente usa bicho, planta, a gente usa vida, né, para isso. Então, assim, o meu interesse em biomonitoramento é mais do ponto de vista metodológico, né? Então, assim, eu gosto de estudar maneiras de fazer o biomonitoramento ser melhor, né? Então, eu trabalho com desenvolvimento de modelos estatísticos para entender como que a gente pode fazer um biomonitoramento mais barato e mais rápido, por exemplo. E, professor, você usou um termo que é o ecologismo, né? O que seria esse termo? Então, quando eu estava dizendo do ecologismo, no sentido de que era importante diferenciar isso da ecologia, né? Então, a ecologia como uma ciência, né, que tem os seus conceitos, que tem a sua parte teórica, tem os seus métodos. O ecologismo é um movimento político, né? Antigo, né? Por exemplo, o ecologismo é que deu origem ao Partido Verde, por exemplo, na Alemanha e depois aqui também. Então, assim, existe uma relação com a ecologia no sentido dessa ligação com o meio ambiente, mas o ecologismo, por exemplo, não faz parte do nosso curso. A gente para os nossos alunos, a gente não ensina postura política, a gente não ensina ecologismo nem qualquer outra postura, como a gente também não ensina ambientalismo, que é um movimento social, né? Por exemplo, o Greenpeace, por exemplo, é uma organização dentro do movimento ambientalista. Ali eles não têm só ecólogos, ou nem sei se eles têm ecólogos, eles têm pessoas que simpatizam com a causa ambiental. E a gente confere agora uma dica bem bacana em relação à ecologia. E se fosse para dar alguma dica para os estudantes que estão entrando hoje na Faculdade de Ecologia, qual seria essa dica? A dica é assim, sejam ativos como sempre foram, em todos os sentidos, porque nós temos o ensino, a pesquisa, a extensão, então nós temos muito a contribuir com a população. É uma universidade pública, então a gente tem a obrigação também de contribuir, né? E sempre assim, tentando dar informações para que as pessoas cada vez mais
elas tenham o direito de usar os recursos, mas também nós temos a obrigação de preservá-los. E com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!